Olá amigos do Facebook, boa noite a todos. Nesta live de hoje estaremos falando a respeito do sábado, do mandamento do sábado que foi dado para o povo de Israel e que hoje muitas pessoas ainda até guardam o sábado como um mandamento e tem esse dia como um dia ainda sagrado que Deus ordenou para o povo para que guardasse. Nós vamos estar vendo algumas passagens, começando pela carta aos Hebreus, no capítulo de número 3, no versículo de número 8, até o versículo de número 11. Carta aos Hebreus, capítulo de número 3, versículos de número 8 até o versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: Não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto. Versículo 9, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Versículo de número 10 diz o seguinte: Por isso me indignei contra esta geração e disse: Estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Versículo 11 diz assim: Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. O autor da carta aos Hebreus está narrando a trajetória do povo de Israel no deserto, e a Bíblia fala que eles foram postos à prova e devido à sua rebelião, devido ao fato deles provocarem a ira do Senhor, o Senhor jurou que eles não entrariam no repouso do Senhor, como termina o versículo 11. Agora observe algo interessante que está no versículo 17. Ele consegue narrando o mesmo fato que aconteceu no deserto. No versículo 7 ele diz assim: Mas com quem se indignou por 40 anos, no caso a nação de Israel, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Versículo 18. E a quem jurou que não entraria no seu repouso? A nação de Israel, senão aos que foram desobedientes, e vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Quer dizer, o povo, devido à sua incredulidade, devido à sua rebelião, devido ao fato de eles terem sido reprovados diante daquela provação, eles não tiveram o privilégio de entrar no repouso. Observe que aqui no texto a Bíblia usa a palavra repouso, mas nós sabemos que era a terra da promessa. Veja o versículo 4 da mesma carta aos Hebreus, que diz o seguinte: Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse: Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim do dia sétimo: E repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. Aqui o autor está citando um texto de Gênesis, capítulo 2, que nós veremos logo a seguinte. Versículo 5. E outra vez, neste lugar, não entrarão no meu repouso, visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entrarão por causa da desobediência. Determina outra vez um certo dia. Veja o que está dizendo o autor da carta aos Hebreus. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito: Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Então observe que a nação de Israel não entrou no repouso do Senhor. Os patriarcas não entraram no repouso do Senhor.
A nação de Israel, após ter cruzado o Jordão, entrado na terra prometida, não entraram no repouso do Senhor. Por isso a Bíblia diz que está reservado outro dia, onde os santos, o povo de Deus, entrará no repouso do Senhor. Versículo 9: portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Agora vamos voltar, vamos para o texto de Gênesis, onde o sétimo dia é mencionado pela primeira vez. Gênesis capítulo 2, versículo 31, melhor dizendo, Gênesis capítulo 1, versículo 31, Gênesis capítulo 2, versículo 1, 2 e 3. E diz assim a palavra de Deus: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Aqui a Bíblia está falando que Deus concluiu a obra da criação no sexto dia. No versículo 1 do capítulo 2 diz o seguinte: assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Amém? Agora, quando nós vamos para o texto de Êxodo, no capítulo 20, onde nós temos a entrega da lei, ou melhor dizendo, dos 10 mandamentos, no capítulo 20 de Êxodo, no versículo 10, diz assim: mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Este mesmo mandamento é repetido em Êxodo capítulo 31, versículo 17. E aí no versículo 11 diz assim: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Meus amados irmãos, como nós lemos no texto de Hebreus, onde a Bíblia diz que o povo, mesmo após ter entrado na terra da promessa, eles não entraram no repouso do Senhor. Quando o povo cruzou o Jordão e entrou na terra da promessa, a lei de Moisés já havia sido dada para o povo no Monte Sinai, 40 anos aproximadamente antes da entrada na terra da promessa. Então, o que a Bíblia diz que Deus fez como exemplo a ser seguido pelo homem em Gênesis 1, descansando da sua obra após o término da criação, se tornou um mandamento na lei de Moisés. Mas a Bíblia diz que os homens não entraram no repouso do Senhor e não guardaram o mandamento do sábado como deveria ter guardado. Então, mesmo após a conquista da terra prometida... Não, irmã, eu não sou adventista. Uma irmã está perguntando se eu sou adventista do sétimo dia. Eu não sou adventista do sétimo dia. Por causa desse, eu estou fazendo um vídeo sobre o mandamento que foi dado na lei, e algumas pessoas confundem e pensam que esse mandamento de guardar o sábado ainda é para os dias de hoje. Mas eu não sou adventista. Então, a nação, mesmo após ter entrado na terra da promessa, eles não guardaram o mandamento do Senhor. Porque se nós estudarmos minuciosamente a Bíblia, nós vamos encontrar que Deus, depois de terminar a obra da criação, ele descansou. Mas que descanso foi esse que Deus descansou, sendo que a Bíblia diz que Deus é espírito, Deus não cansa nem se fadiga? Quando o homem foi colocado no jardim do Éden, o homem foi posto à prova. Foi dada a ordem a Adão, no capítulo 1, no versículo 28, para sujeitar,
para dominar, diz assim: e Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então aqui Deus cria o homem, coloca o homem no jardim e Deus dá esta ordem a Adão. Adão foi posto no jardim, que era uma espécie de santuário de Deus. O jardim do Éden era o primeiro santuário de Deus na terra. Era o local onde Deus descia para se encontrar com o homem, e o homem, Adão no caso, era o sacerdote que foi encarregado de guardar aquele lugar santíssimo na terra. E não só guardar, mas fazer com que toda a terra fosse expandida, todo esse jardim fosse expandido por toda a terra, para que a glória do Senhor cobrisse a terra assim como as águas cobrem o mar. Então foi dado a Adão essa missão de expandir o jardim do Éden, fazer com que toda a terra se tornasse em um jardim. E a Bíblia diz que Deus deu a ele domínio sobre os peixes do mar, deu domínio sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Adão, ele tinha a tarefa de guardar aquele lugar. Ele tinha tarefa de guardar aquele lugar e de colocar como uma espécie de juízo sobre todos aqueles animais ou pessoas que entrassem ali impuramente. É óbvio que ainda não havia entrado o pecado no mundo, mas na narrativa bíblica nós temos a serpente que entra ali no jardim, e Adão, como sacerdote daquele santuário terrestre que era o Jardim do Éden, tinha a obrigação de exercer o juízo sobre a serpente maligna e vencê-la pela palavra do Senhor, a serpente, aquela tentação que lhe foi posta. Assim como o Senhor Jesus Cristo venceu Satanás no deserto por intermédio da palavra de Deus. Então aqui nós temos o primeiro Adão sendo tentado, posto à prova no Jardim do Éden, e a prova é que ele deveria vencer aquela tentação e ter condenado a serpente por ter entrado naquele santuário, pois era obrigação do sacerdote guardar o santuário de todas as coisas impuras. Então nós temos Jesus sendo tentado no deserto pelo próprio Satanás, e Jesus vence a serpente por intermédio da palavra de Deus. Jesus combateu toda aquela tentação, todas as artimanhas do inimigo com a palavra de Deus. Então Adão era para ter feito o mesmo, ter vencido aquela tentação, condenado a serpente com a palavra de Deus. Mas nós sabemos da história que Adão falhou, Eva falhou e o pecado entrou na raça humana. Agora, o que teria acontecido se Adão, o primeiro Adão, não tivesse falhado, ele tivesse vencido aquela tentação? Aquilo foi uma prova dada a Adão. Caso ele passasse naquela prova e renunciasse àquela tentação e exercesse o juízo sobre a serpente e não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e sim optasse pelo fruto da árvore da vida, Adão, ele teria vencido aquela tentação, teria exercido domínio sobre os animais e teria feito com que a glória do Senhor expandisse por toda a terra e que aquele jardim alcançasse toda a terra. Quer dizer, sempre foi do propósito de Deus fazer com que toda a sua criação fosse cheio da sua glória. Então, se Adão tivesse vencido essa primeira tentação, o que ele teria conseguido? Ele teria conseguido entrar no estado eterno, ele conseguiria ter entrado no descanso do Senhor, mas como Adão falhou, esse descanso nunca foi cumprido pelo homem como Deus planejara desde o princípio. Então observe que Deus nunca menciona o oitavo dia, porque era para que o homem dominasse sobre aquela situação, e dominando sobre aquela situação e sujeitando a terra e dominando sobre todos os animais, passando por aquela provação, o homem entraria no descanso do Senhor. O sábado que Deus deu ordem ao homem para guardar, para descansar, seria um dia eterno. Por isso Deus nunca menciona nessa narrativa bíblica de Gênesis a respeito do oitavo dia.
O homem passaria por aquela prova e, vencendo, triunfando aquele teste, ele entraria no sábado do Senhor, que seria um dia eterno, um sábado eterno, e onde o homem descansaria das suas obras e participaria de uma comunhão com o Senhor. Mas nós sabemos que isso não foi realizado porque o homem pecou, o pecado entrou na raça humana, entrou neste mundo, e desde aí em diante o homem nunca entrou no repouso do Senhor. Depois Deus começa uma nova criação com Noé. Observa que na narrativa de Gênesis capítulo 9, após o dilúvio, Deus dá a mesma ordem para Noé, para que Noé frutificasse, multiplicasse e sujeitasse, dominasse a criação que Deus havia feito. Ali no caso, a Noé teria a incumbência de não só dominar sobre os animais, não só sobre as coisas já criadas, mas também como sobre toda a raça humana caída que surgiria a partir daí. Porque em Gênesis 3,15, Deus profetizou que haveria uma semente do bem e uma semente do mal. Deus profetizou, e nós vemos depois da queda que essa semente maligna, os filhos das trevas, aqueles que odeiam a luz, sempre existiram, começando com Caim. Então era uma tarefa a mais que Noé tinha que fazer: dominar sobre a terra, sobre os animais, sujeitar a terra e fazer com que a glória do Senhor cobrisse a terra, assim como as águas cobrem o mar. Mas Noé também falhou. Depois vem a nação de Israel, que é uma espécie de um Adão coletivo. A nação de Israel é retratada como um Adão coletivo, onde ela recebe essa mesma comissão de entrar na terra, que é chamada de repouso, e fazer com que a glória do Senhor fosse divulgada, fosse propagada, e que os demais povos conhecessem a glória e o nome de Deus, e assim eles entrariam no repouso do Senhor. Mas como a carta aos Hebreus é bem específica, diz que eles não entraram no repouso do Senhor por causa do pecado, por causa da desobediência e da rebelião do homem. Por isso, Deus reservou um outro dia no qual nós entraremos no repouso do Senhor. Este outro dia está reservado para todos os crentes, todos aqueles que aceitaram o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e todos aqueles que já passaram desta vida, mas passaram seguros e estão na presença de Deus. Então a Bíblia deixa muito clara que para nós nos resta um outro dia, um dia de repouso, que nós sabemos que é quando nós deixarmos este mundo terreno e passageiro e entrarmos no descanso do Senhor, no estado eterno, num lugar onde não haverá mais dores, onde nós descansaremos de todas as nossas obras realizadas aqui na terra. Agora tem um problema. Na lei dada ao povo de Israel, por intermédio de Moisés, foi dito ao povo que eles deveriam guardar o sábado, o sétimo dia, e fazer desse dia, do sétimo dia, um dia de descanso. E o povo guardou. E o povo ainda segue guardando esta lei, este quarto mandamento. Por quê? Porque a lei foi dada a eles. Só que há, no mundo de hoje, um movimento chamado Adventista do Sétimo Dia, que ensina que a observância do quarto mandamento, que é o mandamento de guardar o sábado, é ainda algo necessário para nós, hoje, cristãos, que vivemos na dispensação da graça. E é sobre isso que eu gostaria de meditar um pouco nesta noite. Primeiramente, nós devemos ter um entendimento a quem esta lei foi dada. Nós vamos estar lendo alguns textos que vai esclarecer um pouco a respeito da lei de Moisés. O primeiro texto está em Levítico capítulo 26, versículo 46. Levítico 26, versículo 46, diz assim: Estes são os estatutos e os juízos e as leis que deu o Senhor entre si e os filhos de Israel no Monte Sinai pela mão de Moisés. Então a Bíblia está dizendo de maneira clara que estes estatutos, se referindo à lei de Moisés, estes estatutos, estes juízos e as leis
que deu o Senhor aos filhos de Israel no Monte Sinai pela mão de Moisés. Foi algo dado a esta nação. Quando nós vamos para o livro de Esther, capítulo 3, Esther, capítulo 3, versículo 8. Esther, capítulo 3, versículo 8. Esther, capítulo 3, versículo 8. Essa Bíblia está nova, está grudando muitas páginas. Esther, capítulo 3, versículo 8, diz assim: E Ramã, preste bem atenção na declaração que Ramã, o judeu, vai fazer ao rei Assuero. Existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo. Está falando do povo judeu que estava espalhado entre as províncias do rei Assuero, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos. Então Amã faz essa declaração dizendo que as leis que tinha o povo de Israel era uma lei diferente de todos os povos. Agora, quando nós vamos para o Salmo de número 147, Salmo de número 147, versículo 19 e 18, diz o seguinte: Mostra a sua palavra a Jacó, os seus estatutos e os seus juízos a Israel. Versículo 20 diz assim: Não fez assim a nenhuma outra nação. Quer dizer, Deus deu a sua lei, os seus estatutos, os seus juízos à nação de Israel. E veja o que diz o versículo 20: Não fez assim a nenhuma outra nação, e quanto aos seus juízos, não os conhecem. Quer dizer, Deus deu a lei para o seu povo, para esta nação de Israel, e não fez assim com nenhuma outra nação da terra. E a Bíblia diz que os seus juízos, os juízos de Deus, nenhuma outra nação o conhece. Agora, quando nós vamos para o livro de Amós, profeta menor, profeta Amós, onde nós estaremos lendo a última citação em relação à lei de Moisés, nós vamos ver que Amós capítulo 3, versículo 2 diz o seguinte: De todas as famílias da terra, só a vós vos tenho conhecido. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Observe que, mais uma vez, a Bíblia diz claramente que somente a nação de Israel Deus se fez conhecido entre todas as demais nações daqueles tempos. Agora, a última passagem que nós vamos ler em relacionada a este assunto, que se encontra no último livro do Antigo Testamento, que está em Malaquias 4, último livro do Antigo Testamento, último capítulo, versículo 4, diz assim: Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe, para todo o Israel, a saber, estatutos e juízos. Então observe que toda a lei mosaica, como é chamada, a lei do Antigo Testamento, foi dada de maneira particular ao povo de Israel. Então nós, cristãos que estamos debaixo de uma nova aliança, ou melhor dizendo, enxertados numa nova aliança, fazendo parte do novo pacto, nós não estamos na obrigação de cumprir a lei, de observar a lei de Moisés. Porque a Bíblia diz que quando a mudança de sacerdócio, Hebreus capítulo 7, versículo 12, quando a mudança de sacerdócio, necessariamente também se muda a lei. O que eu quero dizer com isso? No tempo do Antigo Testamento, o sacerdócio que governava, que regia a nação, os ofícios sacerdotais, os ofícios ligados ao culto da nação de Israel, era o sacerdócio arônico, era o sacerdócio levítico. E a lei que governava, que regia esse sacerdócio, era a lei mosaica, a lei de Moisés, a lei dada ao povo de Israel no Monte Sinai. Agora, quando nós vamos para a carta de Hebreus,
no capítulo 7, no versículo 12, a carta aos Hebreus nos diz que mudando o sacerdócio, automaticamente se muda a lei. Por que o autor diz isso? Porque na nova dispensação, na aliança da graça, no novo pacto que nós fazemos parte, nós estamos debaixo de um outro sacerdócio, pois a Bíblia fala que Jesus, ele não exerce o sacerdócio segundo a ordem de Arão, segundo a ordem de Levi, mas ele é sacerdote ou sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então houve uma transição, houve uma mudança do sacerdócio arônico, que estava relacionado ao antigo pacto, para o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, que está relacionado à dispensação da graça, ao Novo Testamento, à nova aliança. Então necessariamente houve uma mudança da lei. Nós estamos hoje debaixo da lei de Cristo, não da lei de Moisés. E uma coisa importante a ser observada é que os adventistas do sétimo dia dizem que eles guardam o sábado pelos mesmo motivo de eles não matarem, deles não adulterarem, deles não blasfemarem contra o nome de Deus, porque todos esses demais mandamentos estão incluídos entre os 10. E eles dizem, se todos esses mandamentos ainda devem ser praticados hoje em dia, que nós devemos adorar a Deus sobre todas as coisas, não fazer imagens, não adulterar, não cobiçar, não matar. Se nós devemos observar todos esses demais mandamentos, nós também devemos observar o quarto mandamento, que é a guarda do sábado. Mas se nós observarmos toda a lei, nós vamos ver que dentre todos os 613 preceitos, mandamentos que havia na lei de Moisés, havia uma certa divisão. Havia mandamentos que estavam ligados à vida civil da nação, havia mandamentos que estavam ligados ao culto, à vida religiosa da nação, e havia mandamentos que estavam ligados ao que nós chamamos de moral, princípios morais ou a lei morais de Deus. Esses mandamentos que são conhecidos como chamados como lei moral, eles refletem o caráter de Deus. E pelo fato de Deus ser imutável, todos os mandamentos que fazem parte da lei moral de Deus, eles são irrevogáveis. Por isso que matar continua sendo pecado, continua sendo mandamento. Por isso que não adulterarás, o mandamento que diz que nós não devemos adulterar, continua sendo um mandamento válido para o dia de hoje. E o importante observar é que dentre esses 10 mandamentos, todos os 9 foram repetidos no Novo Testamento. Todos esses 9 mandamentos que estão dentre os 10 foram repetidos no Novo Testamento, exceto um, que é o quarto mandamento, que refere à guarda do sábado. Então nós que fazemos parte de um novo pacto, de uma nova aliança, nós não estamos obrigados a guardar o dia de sábado e santificá-lo como um dia especial. A Bíblia fala que não há um mandamento explícito no Novo Testamento que diz que nós devemos guardar o sábado e nem muito menos o domingo. Nós cristãos, nós temos o hábito de guardarmos o domingo, porque foi algo que nós recebemos como tradição. A Bíblia diz que a igreja primitiva tinha esse costume de guardar o primeiro dia da semana, pois eles comemoravam a ressurreição do Senhor. No primeiro dia da semana, o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Então foi um costume criado dentre os apóstolos, no meio da igreja primitiva, de guardar o primeiro dia da semana. Mas não há uma lei, nenhum mandamento no Novo Testamento que ordena, que nos dá uma ordem, onde o verbo aparece na ordem imperativa: guardais o primeiro dia da semana. Não há nenhum mandamento desse tipo no Novo Testamento, nem para o domingo, tampouco para o sábado. O fato de nós guardarmos o domingo e termos esse hábito de cultuarmos a Deus no domingo é simplesmente uma tradição que chegou até nós, começada pela igreja primitiva. Então, os adventistas do sétimo dia, eles muitas vezes tentam impor esse fardo sobre as pessoas da guarda do sábado, dizendo que o sábado faz parte desta lei
moral de Deus e que permaneceu durante o tempo da nova dispensação. E eles dizem que o fato deste quarto mandamento não ser repetido no Novo Testamento, como os demais, é que o povo já tinha esse costume, que eles eram todos judeus. Mas se eles eram todos judeus, eles conheciam os outros demais mandamentos. E por que os outros mandamentos foram repetidos na nova aliança e muitos deles até pelo Senhor Jesus Cristo? E é um texto que muitos dos adventistas do sétimo dia, que impõem esse fardo sobre o povo, eles não conseguem responder, não conseguem encontrar resposta. É que um texto que está no livro de Romanos, no capítulo 2, no versículo 14, que diz o seguinte, Romanos capítulo 2, versículo 14, diz o seguinte: porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmos, são lei. Então observe que o texto sagrado está falando aqui em Romanos dos gentios. Veja o que vai dizer no versículo 15. Os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Então o texto está dizendo que Deus deu aos gentios a lei escrita nos corações deles, nossos. Então todos aqueles gentios que não fizeram parte da antiga aliança, que não teve o privilégio de receber o Antigo Testamento, as leis, os estatutos da antiga aliança, o que é que Deus fez? Deus colocou a lei dele no coração desses gentios. Para quê? Para que essa lei possa testificar a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando, quer defendendo-os. Então, observe que Deus fez isso, colocou as suas leis no coração dos gentios, para que essas leis possam testificar na sua consciência, acusando e defendendo-os. Agora eu faço uma pergunta para os adventistas do sétimo dia. Qual nação que guarda o sábado a não ser a nação de Israel? Os adventistas, eles não têm resposta para esta pergunta. E eles não vão encontrar resposta para essa pergunta, porque a única nação que guarda o dia do sábado é a nação de Israel. Por quê? Porque essa lei foi dada à nação de Israel. Era um mandamento da lei mosaica que foi dada, como nós vimos no texto de Levítico 26, 46, Amós 3, 2, Salmo 147, 19 e 20, Malaquias 4 e 4. A Bíblia diz taxativamente, explicitamente, que esta lei foi dada a este povo. Por isso eles guardam até o dia de hoje o sábado. E as demais nações não guardam. Mas a Bíblia diz também que Deus colocou a lei nos corações dos gentios. Mas nós não vemos os gentios se sentindo culpados por não guardar o sábado. Eu não me sentia culpado quando eu não era cristão e ainda não me sinto culpado pelo fato de não guardar o sábado. Mas eu me sentia culpado quando eu fazia algo errado ao meu próximo. Mesmo sem conhecer a lei de Deus, sem conhecer a palavra de Deus. Eu me sentia culpado quando eu agredia uma pessoa verbalmente, ou fisicamente, ou eu brigava. Por quê? Essas são leis, princípios morais que Deus colocou dentro do coração dos gentios. Para quê? Para que os acusasse ou para que os defendesse. Então, nós não vemos dentro desse conjunto de leis que Deus colocou no coração dos gentios, com o propósito de acusá-los e defendê-los,
a lei da guarda do sábado, porque a lei da guarda do sábado foi dada para um povo. Por isso que a nação de Israel é a única nação que guarda o quarto mandamento, que é a guarda do sábado. Então, o mandamento do sétimo dia, de guardar o sétimo dia, de guardar o sábado, não é um mandamento válido para os dias de hoje. Não há nada errado em a pessoa guardar o sábado como um dia de descanso. Se a pessoa trabalha num domingo e tem o sábado livre, não há nada de errado a pessoa guardar o sétimo dia e tê-lo como um dia de ir à igreja, adorar ao Senhor, ter um momento de lazer, de entretenimento, de comunhão com a sua família. Não há nada de errado disso. Mas há errado nós fazermos disso uma lei, pois o Novo Testamento não nos dá este mandamento. Nós temos esse mandamento no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, que foi dada a um povo, não a nós, a igreja. E nós estamos debaixo da lei de Cristo. É errado nós impormos este mandamento como algo obrigatório para a salvação nossa, pois nós somos salvos pela graça, através do sacrifício de Cristo, impondo ou adicionando qualquer outra boas obras como necessária para a salvação, invalida totalmente a obra de Cristo. E esse era o problema com que a igreja primitiva, muitas delas caíram, quando os judaizantes começaram a ir até essas igrejas e impor a lei de Moisés, impor a lei da circuncisão, impor a guarda dos sábados, a observância das festas que foram dadas a este povo. Paulo disse: se alguém vos anunciar outro evangelho, ainda que um anjo, seja amaldiçoado, seja anátema. Agora, qual é esse outro evangelho que estava sendo anunciado que Paulo chamou de amaldiçoado? Era o evangelho das obras. Era o evangelho dos judaizantes, que estavam ensinando que era necessário a guarda do sábado para a salvação. Estavam ensinando que era necessário a criança ser circuncidada para fazer parte do pacto de Deus, para estar debaixo da aliança de Deus, que era necessário eles guardarem os dias de festas para serem salvos. Eles não estavam negando nenhuma doutrina ortodoxa cristã, nenhuma doutrina essencial como a divindade de Cristo, como a salvação através de Cristo. Eles simplesmente estavam acrescentando à obra de Cristo as boas obras. Isso automaticamente estava fazendo o quê? Invalidando a salvação pela graça e a obra vicária, o sacrifício vicário de Cristo na cruz pelos nossos pecados. Então, toda religião que adiciona boas obras como algo que deve acompanhar para a salvação pela fé, como algo necessário para a salvação, ela está de uma maneira sutil invalidando a obra de Cristo. Então nós devemos tomar muito cuidado e não impor nada a ninguém, a pessoas que a Bíblia não ordena. A Bíblia fala que nós somos salvos pela graça, pela fé, mediante a graça de Deus. Amém, meus irmãos? Espero ter esclarecido a respeito desta polêmica que há em relação ao quarto mandamento, que é a observância do sábado, onde nós temos um movimento chamado Adventista do Sétimo Dia, que ensina e que impõe este fardo sobre a vida dos seus membros, das pessoas que estão aliançadas no rol de membresia dessa igreja, a observância desse mandamento como algo necessário para os dias atuais. Amém, meus irmãos? Fiquem na paz, que Deus vos abençoe abundantemente. Espero que possas ter esclarecido a respeito deste assunto um pouco polêmico e às vezes mal entendido por muitos. Amém? Fiquem na paz, até o nosso próximo vídeo.